Um dos maiores buracos financeiros está bem diante dos nossos olhos e faz parte da natureza humana. Neste vídeo, vamos discutir exatamente o que é esse buraco financeiro, como você pode economizar milhares, se não dezenas de milhares de reais, entendendo esse conceito simples, e como pode ganhar dinheiro com todas essas economias. Primeiro, precisamos entender que a maioria dos humanos tem os mesmos desejos universais. Queremos ser amados, ter liberdade, propósito e principalmente queremos sobreviver. Historicamente, sobrevivíamos ao nos cercar de outras pessoas. Hierarquias sociais significavam mais acesso a recursos, proteção e, claro, oportunidades de reprodução. Em qualquer hierarquia social, havia maneiras de se destacar, e mostrar valor ou habilidade indicava que você tinha mais chances de sobreviver e, portanto, era mais valorizado. Mas isso era nos tempos das cavernas. No mundo moderno, você não precisa de muitas habilidades para sobreviver no dia a dia. A maioria das pessoas em países ocidentais tem acesso básico a comida, abrigo e roupas como padrão. É como um kit básico de um jogo de videogame. Ainda assim, esse desejo humano de sobrevivência faz com que o homem ou a mulher moderna gastem seus recursos em algo que muitos nem consideram: o status. Na hierarquia das necessidades de Maslow, que é uma teoria psicológica que organiza as necessidades humanas em 5 categorias, de acordo com a sua prioridade, isso aparece em uma das posições menos importantes. Mas na sociedade, usamos o status para mostrar que somos competentes, bem-sucedidos e valiosos para os outros. E há organizações que entendem esse desejo humano fundamental, e essas são as empresas que vendem status. Existem 5 maneiras de gastar dinheiro com status, e eu quero compartilhar hoje com você. Conhecendo cada uma dessas formas, você poderá pensar com mais critério sobre essas categorias quando elas surgirem em sua própria vida. A primeira são itens de luxo. Pense em marcas famosas como Louis Vuitton, Gucci, Lacoste, Apple, entre outras. Essas marcas ganham bilhões todos os anos, e seus donos estão entre as pessoas mais ricas do mundo. No segundo trimestre desse ano, a LVMH, a empresa por trás da Louis Vuitton, Dior, Tiffany e Dom Perignon, faturou cerca de 21,84 bilhões de dólares, com um lucro líquido de 3,63 bilhões de dólares. O valor das ações dessa empresa continua crescendo ano após ano, e seu CEO está entre os mais ricos do planeta. Essas empresas vendem muitos itens que você poderia encontrar em outras marcas: roupas, bolsas, acessórios e até bebidas. Mas por que escolher uma Louis Vuitton em vez de comprar uma bolsa comum? Na minha opinião, é principalmente para mostrar. Muitas pessoas adoram gastar em marcas de luxo para se destacar, pois esses itens são associados a um status elevado. Produtos como o iPhone ou o famoso cinto da Gucci são reconhecidos facilmente, e quem os compra espera que isso seja visto de forma positiva pelos outros. Essas marcas entendem bem o que estão vendendo e como fazer isso. Elas promovem a ideia de que esses produtos são feitos com materiais superiores, com um cuidado especial na produção, e ao comprá-los, você estaria adquirindo essa sofisticação e o status que eles representam. E é verdade, muitos desses produtos têm qualidade, mas será que realmente vale o preço? Na minha visão, uma bolsa de luxo ou o iPhone mais novo não vão ajudar você a se aposentar mais cedo ou a viver uma vida mais saudável. No fim das contas, são apenas compras a mais. Se você realmente valoriza produtos de grife e quer comprá-los pela qualidade ou pelo designer, tudo bem, mas só compre se isso couber no seu orçamento. Aqui no Brasil, muita gente compra produtos de luxo parcelados no cartão de crédito ou através de apps de pagamento, o que pode piorar em muito a situação financeira só para se mostrar. Uma boa regra para manter o equilíbrio é a regra 50-30-20, que recomenda que no máximo 30% do seu orçamento seja para gastos com lazer e itens não essenciais, incluindo esses produtos de luxo. Daí, mesmo que você ganhe 10 mil por mês, isso significaria 3 mil para esses gastos, e comprar um único item de grife poderia consumir todo esse valor. Então, antes de investir em produtos de luxo, pergunte-se: isso vai realmente melhorar minha vida no longo prazo? Ou estou comprando só para parecer bem-sucedido aos olhos dos outros? Segundo item: carros. A segunda despesa que você deve evitar a todo custo são os carros de luxo. E aqui também incluo os carros 0 km, especialmente se você não tem condições financeiras para arcar com esse gasto. Carros no Brasil simbolizam muito status e prestígio, com a sociedade realmente valorizando quem tem um carro bacana. Mas vamos entender o peso desse gasto. No Brasil, manter um carro zero está cada vez mais caro. Segundo dados recentes, o custo médio de financiamento de veículos subiu bastante, e com a inflação e as taxas de juros mais altas, o valor médio do financiamento pode facilmente ultrapassar R$ 1.800 em alguns casos.
Além disso, temos o custo do seguro, que cresceu cerca de 24% nos últimos anos, e a manutenção, que também pesa no bolso devido ao preço das peças e mão de obra especializada. Se considerarmos um carro popular zero com valor em torno de 70 mil, os custos mensais de financiamento, seguro, manutenção e impostos podem somar mais de R$ 2.500 por mês. E se você acompanha esse canal, já deve ter ouvido sobre os impactos financeiros de manter um carro zero. No entanto, reforçar essa informação é essencial, pois ainda existe a forte crença de que ter um carro novo representa sucesso. Para muitos, que é o meu caso, carro é uma paixão, e se isso cabe no seu bolso, tudo bem. Não há problema em ter um carro de luxo ou zero, desde que ele caiba no seu orçamento. O grande problema é que muitas pessoas gastam mais do que podem para manter essa imagem de sucesso. Os brasileiros compram uma BMW mesmo quando estão com mais de 10 mil em dívidas. Um dinheiro que poderia estar sendo usado para quitar as dívidas ou investir, evaporou com o carro. Já que só de você sair da concessionária com a BMW, ela irá desvalorizar 20%. Depois de 3 anos de uso, chegará a 30%, e depois de 5, o seu carro perdeu quase 50% do seu valor. Se você realmente quer ter um carro de luxo ou um carro zero, uma boa regra é que as parcelas não ultrapassem 20% da sua renda mensal. Por exemplo, para uma renda de 3 mil por mês, o ideal é que o gasto com o carro fique em torno de R$ 600 mensais. Com uma entrada de aproximadamente 6 mil em um carro de 26 mil e financiando o restante em 48 meses, as parcelas poderiam ficar próximas de R$ 600 mensais. Já para uma renda de 5 mil por mês, o custo com o carro deveria ficar em até R$ 1.000 mensais. Nesse caso, com uma entrada de 10 mil em um carro de 50 mil e o restante financiando em 48 meses, pode resultar em parcelas de cerca de R$ 1.000 por mês. E se você ganha menos de R$ 2.000, nem deveria estar pensando em comprar um carro. A prioridade no momento é aumentar sua renda, não a de ter um carro. Terceiro item, acompanhando os vizinhos. A terceira categoria de gastos com status tem a ver com a famosa ideia de acompanhar os vizinhos ou os amigos. Basicamente, muitas pessoas acabam gastando mais do que podem para não ficar para trás no grupo. Uma pesquisa revelou que 40% das pessoas entre 25 e 40 anos gastam além do orçamento para acompanhar os amigos, e boa parte desse gasto vai para saídas e diversão. Quase 60% dos entrevistados disseram que gastam com comida fora de casa, e 1/3 investe em bebidas alcoólicas para não se sentir deslocado. Além disso, 21% sentem a pressão para gastar em festas e baladas, e 25% acabam gastando o que não tem em shows e eventos esportivos. É claro que alguns desses gastos podem até valer a pena, desde que não resulte em dívidas. Por exemplo, gastar em uma experiência como um show pode ser uma boa escolha. Mas agora, pense nos combos de bebidas embaladas. Na minha opinião, isso é pura ostentação, e não vale o preço. Lugares VIPs também entram nessa. Você até consegue uma mesa em destaque, mas paga uma fortuna. E o que as baladas exploram é essa vontade de se destacar e chamar a atenção. O problema é que isso pode custar milhares de reais. E dias depois, ao voltar ao trabalho, você percebe que gastou todo aquele dinheiro sem ter nada realmente duradouro para mostrar. A pesquisa também mostrou que pessoas sentem pressão de gastar por medo de serem excluídas de futuras saídas com os amigos. Mas cara, se seus amigos ficam chateados porque você não quer gastar dinheiro com esse tipo de ostentação, talvez não sejam as melhores amizades para se manter. Status e riqueza podem andar juntos, mas não são a mesma coisa. O status é algo visível. Você exibe roupas de marca, dirige um carro de luxo ou tem uma mesa reservada na balada. Já a verdadeira riqueza é invisível. Imagine um mundo onde todos tivessem o patrimônio estampado acima da cabeça. Isso mudaria totalmente a forma como vemos o que importa de verdade. Quem tem uma riqueza real provavelmente não vai exibir o saldo da sua conta, porque sabe que isso só atrairá problemas, como se tornar alvo de roubos, pessoas interesseiras, etc. O terceiro item são endereços de luxo. No Brasil, há uma forte ideia de que morar em bairros luxuosos ou em grandes apartamentos é um sinal de sucesso, um status de cheguei lá. E isso se aplica especialmente para aqueles que estão em uma fase de crescimento profissional, ou seja, para pessoas na faixa dos 25 aos 40 anos. Esse pensamento pode até ser cultural, como aquela ideia de que se você não mora em um bairro valorizado ou numa casa com mais espaço do que realmente precisa, é porque ainda não atingiu uma certa estabilidade ou conforto financeiro. Mas o que muita gente não percebe é que viver em lugares caros nem sempre é uma necessidade, e sim uma escolha, e que muitas vezes isso nem faz sentido. Pense bem, os custos de aluguel de uma hipoteca, somados aos gastos de manutenção, IPTU, condomínio e até deslocamento, podem comer uma boa parte da sua renda mensal. E esse é um valor que, se bem investido, pode crescer muito mais ao longo do tempo.
Por exemplo, se a pessoa gasta 3 mil por mês para morar em um apartamento no centro ou em um bairro mais valorizado, ao invés de gastar 1.500 em um bairro um pouco mais afastado, essa diferença de R$ 1.500 representa R$ 18 mil em um ano. E se ela investisse esses 1.500 mensais, com um retorno de 10% ao ano, em 20 anos isso poderia resultar em mais de 1 milhão. E esse é um dinheiro que poderia ser investido em oportunidades mais vantajosas, como um negócio próprio, investimentos na bolsa ou até mesmo em uma futura aposentadoria. Outro ponto que quase ninguém leva em consideração é o impacto desse estilo de vida sobre o seu bem-estar. Uma pesquisa mostrou que quanto maior a diferença de renda entre vizinhos, mais endividada a pessoa de menor renda fica. Então, se você mora em um bairro luxuoso ou no centro, essa diferença pode pesar na sua mente. Fora que muitas pessoas moram em bairros caros ou em apartamentos maiores, apenas para estar bem aos olhos dos outros, mas destroem suas finanças para isso. Esse peso financeiro pode trazer muito estresse e pressão no dia a dia. Às vezes, um lugar mais simples, mas dentro do seu orçamento, traz mais tranquilidade e liberdade para gastar com coisas que realmente trazem felicidade, como uma viagem ou um curso que pode alavancar sua carreira. E há ainda o custo oculto do transporte. Morar em uma região central pode até reduzir a necessidade de um carro ou de viagens longas, mas isso nem sempre compensa os altos custos do aluguel. Em alguns casos, a diferença no valor do aluguel compensa o custo adicional do transporte, principalmente se a pessoa ter um carro simples, uma moto ou andar de transporte público. O segredo aqui é avaliar o que realmente importa. Será que sua felicidade e satisfação dependem de morar em um endereço luxuoso? Ou será que a tranquilidade financeira, sabendo que você tem reservas ou investimentos crescendo, não traria uma paz ainda maior? É essencial entender que nem sempre o melhor lugar é aquele mais caro ou mais próximo de tudo. O melhor lugar é aquele que cabe no seu bolso, sem pesar nas suas escolhas e principalmente sem comprometer sua qualidade de vida a longo prazo. Então, antes de fazer qualquer mudança ou de sonhar com aquele apartamento maior, é importante colocar tudo na ponta do lápis e refletir: eu realmente preciso disso agora? Se a resposta for não, pode ser uma ótima ideia repensar esse gasto e direcionar esse valor para objetivos que realmente possam transformar a sua vida financeira. Item número 5. Tecnologia de última geração. Outro item que é uma exibição mais sutil de status é ter o celular mais recente ou os produtos tecnológicos mais avançados, mesmo quando os modelos anteriores são mais baratos e apenas um pouco inferiores. Quantas vezes você já não viu alguém falar que vai trocar seu iPhone em perfeito estado só para pegar um mais atual? Isso não faz o menor sentido, principalmente porque a Apple faz pequenas mudanças de uma geração para outra. Comprar um modelo mais novo todos os anos raramente se traduz em uma experiência melhor, e pensando na perspectiva da Apple, eles incentivam as compras frequentes, pois lucram com essa burrice das pessoas. Mesmo quando os modelos mais antigos atendem facilmente mais de 95% das necessidades dos usuários, há uma espécie de truque psicológico que acontece quando, de repente, seu telefone não é o mais novo e moderno. Na minha opinião, se você tem um iPhone ou Android de digamos 4 ou 5 anos, esse é o ponto ideal para considerar a troca. Quando se trata de uma nova tecnologia, você deve sempre se perguntar se o novo produto realmente trará algum benefício, seja em termos de produtividade, eficiência ou de melhoria de vida. Se você não conseguir responder a essa pergunta com um sim convincente, talvez seja melhor evitar a compra. Bom, agora veja quanto você poderia economizar em um ano ao evitar alguns gastos que costumam estar associados a status. Sem roupas e acessórios de marcas famosas, economizaria cerca de R$ 2.200 por ano. Sem parcelas de um carro de luxo, optando por um carro mais acessível ou usado, poderia economizar aproximadamente R$ 8.000 por ano. Sem gastar com saídas e festas caras para acompanhar os amigos, poderia poupar cerca de R$ 2.500 por ano. E sem morar em um endereço caro, escolhendo um bairro mais acessível, poderia reduzir seus gastos em R$ 5.000 por ano. Isso tudo somaria aproximadamente R$ 19.000 por ano economizados só por evitar compras e gastos com status. Agora, vamos imaginar que você pegasse esses 19.000 e investisse em um fundo de índice como o BOVA11, que acompanha o Ibovespa com uma taxa de retorno média anual de 10%. Se você investisse 19.000 a cada ano, ao final de 6 anos, seu investimento total estaria valendo aproximadamente 157.000. Mantendo um investimento de 19.000 anuais por 20 anos, você poderia acumular em torno de 1.080.000. Esses cálculos demonstram como um investimento consistente, em vez de gastar com itens de status, pode ter um impacto gigante na sua independência financeira. Cada escolha financeira representa um custo de oportunidade, e se você começar a fazer escolhas mais conscientes, os resultados certamente virão. Bom, meu nome é Felipe e espero que tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, se inscreva e deixe seu like. Nos vemos na próxima.